Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto O Encontro do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 1 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Nota importante: este conto não cita o nome de igreja e não tem a intenção de criticar nenhuma denominação religiosa. O objetivo do autor é apenas o de levar uma mensagem de fé e esperança ao mundo. Não há empresa ou igreja financiando este projeto. Esta obra é uma iniciativa isolada do autor. Boa leitura. O encontro. O anjo Gabriel chegou ao local 3 minutos antes de tudo acontecer. Eram 4 horas da manhã. A Avenida Agulhas Negras estava deserta a essa hora. O anjo se posicionou atrás de um poste de concreto. Ele sabia que dali a pouco Tiago iria aparecer. Tiago tinha bebido muito, como sempre vinha fazendo. Ele havia deixado um dos seus amigos em casa e agora voltava sozinho para casa, dirigindo seu carro em alta velocidade. A combinação álcool e música alta lhe havia subido a cabeça. Ele sabia que era perigoso dirigir bêbado, mas ele gostava de fazer isso pelas ruas da cidade. O anjo escutou de longe o ronco do motor e o cantar de pneus do carro do rapaz. O veículo se aproximava rapidamente do local em que, em instantes, os dois iriam se encontrar. Gabriel conhecia o jovem antes mesmo dele nascer e durante toda a sua existência. Inúmeras vezes ele havia interferido para protegê-lo do mal. Nos últimos 5 anos, contudo, Tiago havia se envolvido com más companhias e havia começado a fazer todo tipo de coisa errada. Esta noite, Gabriel havia recebido novas ordens. A Avenida Agulhas Negras, no ponto onde o anjo estava, fazia uma ligeira curva e, em seguida, voltava a ser uma reta. O carro do rapaz chegou nesse ponto a absurdos 210 km por hora. Ele perdeu a aderência com o asfalto e saiu de lado encontrando o poste, no qual Gabriel, calmamente, o esperava. O veículo acertou o pilar de concreto violentamente na interseção entre a porta dianteira e a de trás do lado do passageiro, e com a força do impacto, o automóvel se partiu ao meio, sendo a traseira arremessada para um canto e a frente para o outro. Tiago, apesar de estar inteiro, estava inerte, fixo ao cinto de segurança em meio às ferragens do que até há poucos instantes atrás era um automóvel. Com o barulho provocado pelo acidente, alguns vizinhos apareceram na janela e viram horrorizados a cena dantesca. A polícia, o corpo de bombeiros e a ambulância foram chamados imediatamente. Gabriel achegou-se ao jovem e, sem demonstrar nenhuma emoção, se sentou ao seu lado no que sobrou do banco do passageiro. Um vulto escuro se aproximou do veículo, e, imediatamente, o anjo se pôs de pé, desembainhou a sua espada e com apenas um olhar fez aquela entidade desaparecer dali. O anjo retornou, calmamente, ao assento e voltou a guardar o corpo do jovem. O telefone tocou no celular de Maria do Carmo, a mãe do moço. Eram 4 horas e 40 minutos da manhã. Ela ainda estava meio adormecida quando atendeu ao telefone e escutou alguém do outro lado da linha lhe perguntando se conhecia o Tiago de Medeiros. Era o atendente do pronto-socorro João 23, no qual o jovem havia dado entrada. Maria do Carmo não dormiria mais pelas próximas 24 horas. Ao chegar ao hospital, Maria do Carmo e Jefferson, seu marido, foram encaminhados a uma sala de espera, na qual um dos médicos de plantão os aguardava. O doutor procurou ser delicado com as palavras ao informar o que tinha acontecido ao filho do casal. Não havia, no entanto, palavras suaves que pudessem explicar que um jovem de apenas 23 anos havia sofrido 2 paradas cardíacas e não havia resistido aos ferimentos. Tiago tinha ido a óbito às 4 horas e 38 minutos. Ao ouvir a notícia, Maria do Carmo olhou para seu marido e, em lágrimas, o abraçou. "Eu preciso ver meu filho, doutor", disse a mãe, com a voz embargada pelo choro. "Claro, acompanhe-me, por favor." Ao chegarem à mesa na qual o corpo do rapaz estava, Maria do Carmo pegou pelos braços e chorou um choro profundo de dor. Jefferson, seu pai, tocou o menino e acariciou os seus cabelos como se ele estivesse apenas dormindo. Bem baixinho, aquele homem começou a lhe falar o quanto o amava, em lágrimas, lhe pediu perdão por não ter sido um bom pai. Maria do Carmo tirou um pano branco de dentro da sua bolsa,
cobriu a sua cabeça, se pôs de joelhos e começou a fazer uma oração de desespero ao Criador. Senhor, disse a pobre mãe, o Senhor me prometeu tantas coisas nessa vida e todas elas já se cumpriram, menos duas. O Senhor me disse que o meu único filho seria músico na orquestra da igreja e me daria netos. O Senhor se lembra. E agora, como o Senhor poderá cumprir isso se ele está morto? Aquelas palavras de dor atravessaram o teto daquela sala, romperam o telhado do hospital e percorreram todo o universo até chegarem ao trono do Criador, e ele as ouviu. Tiago estava em um lugar claro e amplo. Não era possível ver as paredes, se é que houvesse alguma ali. Alguém de branco se aproximou dele e disse: Olá, Tiago. Eu sou Gabriel. Você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Onde eu estou? Interrompeu o rapaz. Gabriel sorriu e disse: Você morreu, Tiago. Sem demonstrar surpresa, o jovem perguntou novamente: Aqui é o céu? Não. Infelizmente, não estamos no céu, Tiago. Eu terei prazer em responder a todas as tuas perguntas à medida que caminharmos. Venha comigo. O anjo abriu uma porta branca que até há pouco não estava ali. Os dois passaram por essa e entraram na sala de um médico que, naquele instante, falava com uma paciente. Para a surpresa de Tiago, a jovem era sua mãe, no entanto, 27 anos mais jovem. Apesar de estarem na sala, ninguém podia vê-los. O anjo sinalizou ao rapaz que apenas escutasse a conversa dos dois. Então, Dona Maria do Carmo, disse o médico, nós não temos boas notícias. Nós fizemos todos os exames possíveis e detectamos que a senhora tem uma anomalia grave no útero que a impede de ter filhos. Por isso, a senhora não consegue engravidar. Mas, doutor, não há nada que se possa fazer. Uma cirurgia, algum tratamento? Infelizmente, não. Eu lamento. Maria do Carmo baixou o rosto e uma lágrima escorreu por sua face. Quando a lágrima estava para cair ao chão, um anjo entrou na sala e, com um cálice nas mãos, apanhou aquela pequena gota. Era o anjo Gabriel. Tiago olhou para o anjo ao seu lado e entendeu que era ele no passado. O anjo pôs as mãos nos ombros daquela mulher e o seu rosto brilhou. Ela, então, disse ao médico: Doutor, o meu Criador me prometeu que eu teria um filho e ele seria músico na orquestra da igreja que eu frequento. Ele me prometeu muitas coisas, inclusive netos. O médico, não querendo ser indelicado, disse polidamente: Eu compreendo a tua fé, contudo, eu estudei muito para estar onde estou. Não há nada que se possa fazer. Eu sinto muito. Doutor, eu não só terei esse filho, como será o senhor quem fará o meu parto, disse ela, com profunda segurança no que dizia. Minha senhora, entenda, a tua crença é apenas uma filosofia para mim. Eu sou um médico. Eu acredito na ciência, na pesquisa e na razão. Mas, doutor, se a senhora ficar grávida, eu rasgo o meu diploma, falou o médico, rispidamente. Não quero questionar a tua capacidade. O que eu estou querendo dizer é que é uma questão de fé. Não é racional. Deus não quer que o senhor rasgue o diploma, disse a jovem, calmamente. Ele, na verdade, quer mostrar-lhe o seu poder em tua vida. Disse ela, agora com a autoridade dos céus. Façamos um trato, doutor. Se eu ficar grávida, o senhor faz o meu parto e vai depois comigo assistir a um culto na igreja que eu frequento. O médico deu um sorriso cético e, desejando ficar livre daquela conversa chata, disse que aceitava o acordo. Maria do Carmo se levantou da cadeira, estendeu-lhe a mão direita e, olhando bem nos olhos, disse: Negócio fechado. Nós nos veremos em breve. E saiu da sala. O anjo deu a mão para Tiago e saíram por outra porta branca, que também até há pouco não estava lá. Ao passarem pela porta, os dois entraram na sala de uma casa. Tiago reconheceu, imediatamente, o local. Era a casa dos seus avós, os pais de Maria do Carmo. O casal estava falando sobre a sua mãe. Eles estavam discutindo. A Maria do Carmo, depois que entrou para essa igreja, ficou louca, disse seu pai.
Ela não pode ter filhos. O médico já disse e ela continua insistindo no assunto. E agora fala para todo mundo que será um menino e que será um dia um violinista. Eu não sei de onde ela tira todas essas coisas. Disse a sua mãe. Alguém bateu a porta e já foi entrando. Eram os pais de Tiago, que acabavam de chegar. O casal parou imediatamente de falar e sorrindo como se tudo estivesse bem. Abraçaram os dois, os cumprimentando e os convidando para se assentarem à mesa do jantar. Tiago observava tudo, e de vez em quando, olhava para o anjo perguntando com os olhos o que significava eles estarem ali naquele momento. Gabriel sinalizou a ele que, simplesmente, escutasse tudo. O jovem obedeceu. O jantar transcorria naturalmente até que a avó de Tiago resolveu falar sobre a ideia da gravidez de Maria do Carmo. Nesse momento, entrou um vulto escuro na sala e começou a rodear a mesa, ora falando no ouvido de um, ora no de outro. Uma discussão começou e o clima ficou tenso. O avô entrou na conversa e acusou Jefferson de ter levado sua filha para aquela igreja maluca e que agora, ele estava fazendo Maria do Carmo ficar doida também. A jovem não ficou calada e disse ao pai que ela não era louca e nem muito menos a igreja, a qual eles frequentavam. Ela, irritada, se levantou da mesa e disse ao marido: "Vamos embora, Jefferson. Não há mais nada para se fazer aqui." O casal saiu por aquela porta, entraram no carro e foram embora para casa. Maria do Carmo ficaria sem falar com os seus pais por longos 3 anos. O anjo pegou, novamente, a mão de Tiago e o conduziu por outra porta branca e ao passarem por essa, eles entraram na sala de emergência de um hospital. A sua mãe estava em uma maca e era atendida por uma equipe de médicos. Ela sentia muita dor abdominal, todavia, os médicos ainda não sabiam o que era. Ela foi sedada e, em seguida, dormiu. Maria do Carmo começou a sonhar. Era uma recordação do que havia se passado em sua vida nos últimos 3 anos. O quanto ela havia se apegado à fé no Criador. Os momentos difíceis nos quais as amigas questionavam a sua loucura em querer insistir com aquela ideia de gravidez. Entretanto, durante todo esse tempo, ela e seu esposo não esmoreceram. Ficaram firmes orando e aguardando um milagre das mãos do Criador. Estranhamente, Tiago podia ver tudo o que se passava na mente da sua mãe. Viu todas as vezes em que ela, orando, deixava escorrer uma ou mais lágrimas pelo seu rosto. Viu, também, que antes que caíssem ao chão, sempre aparecia o anjo Gabriel e as colhia com a mesma taça. Após uma bateria de exames e algumas manobras médicas, o quadro clínico de Maria do Carmo se normalizou. O médico responsável pela equipe que a estava assistindo entrou na sala no momento em que ela acordava. "Como a senhora está se sentindo, Dona Maria do Carmo?" perguntou ele. "Acho que estou bem, doutor. Não sei ao certo. Estou meio zonza. A senhora teve muita sorte. Se o atendimento tivesse sido feito um pouquinho depois, nós não conseguiríamos salvar o bebê." "Como assim, doutor?" "Que bebê? A senhora não sabe. A senhora teve um princípio de aborto, mas tudo está bem agora. A senhora está grávida de 4 meses e é um menino." "Eu estou grávida, doutor. Mas eu não posso ter filhos." Nesse momento, ela olhou para o médico e reconheceu com quem ela estava falando. "Foi o senhor mesmo quem me disse que eu não poderia ter filhos. O senhor se lembra?" O médico assustado olhou para aquela mulher e disse, falando quase consigo mesmo: "Então, é a senhora aquela paciente evangélica que não podia ter filhos?" Ele olhou para os exames, que ainda estavam em suas mãos e pasmo, disse baixinho: "Isso não pode ser possível." Maria do Carmo, agora sorridente, disse: "Não só é possível como o senhor vai fazer o meu parto. Depois, iremos juntos conhecer a igreja que eu frequento. O senhor se lembra da promessa?" O médico, atônito, ainda não entendendo o que estava acontecendo, respondeu: "Sim. Farei o teu parto. Eu quero acompanhar esse assunto de perto, bem de perto." E saiu da sala ainda lendo os exames, que estavam em sua mão. Ao lado da cama de Maria do Carmo estava o anjo Gabriel, sorridente, por estar contemplando mais uma obra do Criador. O anjo,
sem falar nada, apontou outra porta branca para Tiago e esse, já tendo se acostumado com a situação, não demonstrou mais surpresa. Eles apareceram dentro de uma igreja. Havia uma orquestra de músicos, que tocavam violinos, saxofones, flautas, tubas e outros instrumentos musicais. Parecia uma festa. Todos cantavam alegremente. O anjo fez passar em frente a sua mãe, que agora tinha um bebê em seu colo. Ao lado dela, para sua surpresa, estava sua avó e uma das melhores amigas de sua mãe. Ao lado do seu pai estava o seu avô e o médico que havia ido cumprir a promessa. 3 hinos foram cantados, seguidos de uma oração e uma pausa para que os fiéis pudessem, voluntariamente, contar alguma obra de fé recebida das mãos do Criador. Maria do Carmo foi ao microfone e contou o que ele havia feito por ela e por sua família. Ao ouvirem o seu testemunho, muitos se emocionaram e tiveram alimentadas suas almas para acreditar que esse mesmo Criador poderia intervir por eles também. Após mais um hino de louvores, o senhor que presidia aquele culto deu alguns recados para a igreja. Em seguida, pediu a todos que ficassem em comunhão para que Deus pudesse revelar algum dos presentes, qual parte da Bíblia seria lida e exortada naquela noite. A Irmandade se pôs em comunhão e Tiago pode ver um facho de luz descer do céu e pousar sobre a cabeça daquele homem que estava naquela noite à frente do serviço de culto. Era um homem simples de pouco mais de 70 anos. Ele estava ali parado em frente à tribuna, com a cabeça baixa e tão logo a luz o tocou, ele começou a folhear a Bíblia e parou em um determinado ponto e disse para a Irmandade: Queridos irmãos, o Senhor me revelou a palavra. Vamos ler sobre a ressurreição de Lázaro. Ao começar a ler a Bíblia, o médico percebeu que o homem lia com muita dificuldade. Ele era quase analfabeto. Como poderia sair algo de aproveitável daquela pregação? Perguntou para si mesmo. Estou perdendo meu tempo vindo aqui. Pensou ele. O humilde homem terminou de ler e, guiado pelo Santo Espírito de Deus, começou a exortar. Queridos irmãos, hoje entrou aqui um homem que estava morto espiritualmente. Você só está aqui para cumprir uma promessa que você fez a uma das minhas filhas. Você não acredita em mim, e até mesmo pensou que nada de útil poderia sair da boca de alguém que não sabe sequer ler direito. Quando ele falou isso, o médico arregalou os olhos e passou a prestar atenção para a exortação da palavra. O velhinho continuou a falar o que o Criador lhe revelava. Você só acredita no que os teus olhos veem e no que a ciência te ensinou. No entanto, foi eu quem criou a ciência e tudo que você pode ver, sentir e escutar. Para que você saiba que é Deus quem está falando com você esta noite, eu vou contar um pouco da tua história para o meu povo. O teu pai largou a tua casa quando você tinha 7 anos. A tua mãe trabalhava lavando roupa e foi com muita dificuldade que ela cuidou de você, te alimentou e te deu condições de estudar e até mesmo te enviar para uma universidade. Nesse ponto da exortação, os olhos do médico começaram a lacrimejar. O velhinho continuou a ser usado por Deus. E te digo mais. Fui eu quem movi os céus e a terra para cuidar de você e da tua mãe e nunca deixei que vocês perecessem. Fui eu quem dei ordens aos meus anjos para guardá-los e protegê-los de todo o mal e fui eu quem te trouxe aqui esta noite para falar com a tua alma. O médico começou a chorar copiosamente. Eu te amo, meu filho, e quero que você me ame também. Você sempre quis ter mais irmãos, mas a tua mãe somente teve você. Todavia, agora, olhe à tua volta. Se você me aceitar como teu pai, eu te darei todos esses irmãos e você fará parte dessa grande família a qual você sempre sonhou. Eu te darei o dom da cura e quando você não for capaz de tratar de um dos meus pequeninos na terra, eu, utilizando-me de você, meu filho amado, libertarei essas almas de suas enfermidades. E te digo mais, se você for capaz de suportar ser crente até o último dia de tua vida, eu reservarei um lugar nos céus para você e para todos os quais eu tiver misericórdia. O médico estava maravilhado em saber que existia uma igreja na qual o Criador podia falar com ele. Ele estava disposto a seguir aquela nova vida e abraçar seus novos irmãos. Naquela noite, o Senhor falou com cada uma das almas ali presentes e todos saíram alimentados espiritualmente para suas casas. Gabriel pôs as mãos sobre o ombro de Tiago e lhe disse: Com o teu nascimento, o Senhor trouxe para a sua graça, o médico,
os teus avós e a melhor amiga da tua mãe. 4 almas que hoje o amam, o adoram e fazem a sua vontade. Tiago, então, começou a compreender que ele desde quando havia nascido já vivia no meio daquele povo e não tinha dado valor. Ele entendeu que apesar de ver tantas maravilhas, em sua vida, e na de seus pais e amigos, ele passará seus últimos anos de vida fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Uma outra porta se abriu e o anjo Gabriel entrou com ele na sala do necrotério do hospital no qual a sua mãe e o seu pai ainda estavam de joelhos orando a Deus por ele. O anjo, mais uma vez, pegou a taça e recolheu mais algumas lágrimas que caíam do rosto de Maria do Carmo e de Jefferson. Em seguida, mostrou o copo ao rapaz. Ele estava totalmente cheio. Tiago baixou a cabeça em sinal de vergonha. Ele nunca havia se preocupado em saber o quanto seus pais sofriam por ele ter escolhido levar uma vida assim tão desregrada. O anjo então disse ao jovem: Antes mesmo da criação do mundo, houve uma guerra nos céus e 1/3 dos meus irmãos foram seduzidos pelo poder e se corromperam. O resultado dessa guerra é que todos eles foram expulsos de lá e, posteriormente, vieram para a terra. O Criador, decepcionado com o que havia ocorrido, traçou um plano. Ele fez o homem e desde o início, ele teve a intenção de que essa nova criatura pudesse um dia substituir os anjos caídos. Por isso, ele pôs nele tudo o que havia de bom e ordenou que ele se multiplicasse sobre a terra. Era preciso, todavia, ter a certeza de que o homem o amaria sobre todas as coisas e não o trairia, como os outros o haviam feito. Sendo assim, ele deu a essa nova criatura inteligência e o livre-arbítrio para escolher o rumo de sua vida. Ele o soltou na terra e deixou que ele vivesse segundo o seu entendimento. Alguns homens começaram a sentir o desejo de buscar pelo seu Criador, como um filho busca o seu pai, mesmo não sabendo quem ele é. Essas pessoas desenvolveram a espiritualidade e, gradativamente, começaram a conversar com ele, mesmo não o vendo e, muitas vezes, não o sentindo. Quanto mais essas pessoas se aproximavam dele, mais ele se aproximava delas e o inverso também era verdadeiro. Quanto mais algumas pessoas se afastavam dele, mais longe ficavam da sua luz. Em resumo, meu jovem, a vida terrena é apenas um processo de seleção para que o homem possa um dia ocupar o posto de anjo nos céus. Simples assim. Todavia, só é possível contratar, para o cargo de anjo, alguém que seja capaz de obedecer às ordens do Criador e de amar o seu próximo como se fosse ele próprio. Isso é uma condição básica da função. As pessoas que conseguirem entender isso e buscarem fazê-lo, terão melhores chances de um dia serem recrutadas para se tornarem os novos anjos do céu. Os que se apegarem às coisas terrenas dessa vida perderão seu tempo acumulando pedras que em nada lhes servirão depois. Os anjos caídos sabem muito bem disso, por isso, fazem de tudo para enganar o homem lhe oferecendo presentes inúteis que só servirão para distraí-lo e o manter longe do seu objetivo inicial. O crescimento espiritual. O anjo parou de falar por um momento e então, disse: Você tem agora uma escolha a fazer. Vai comigo para o céu e aguarda o julgamento que todos nessa terra terão que passar ou se deite naquele granito, no qual está o teu corpo e volte para esse mundo. Nesse caso, você deverá consertar todos os erros que cometeu e ajudar a mostrar às pessoas que o Criador existe e está de braços abertos, pronto para aceitar a todos como seus filhos. Você está me dizendo que Deus está me dando uma segunda chance? Sim. Você pode ter uma segunda chance, se assim o desejar, porém, não vai voltar inteiro para lá. Você ficará um bom tempo sem andar. Esse será o preço por tuas transgressões, no entanto, pode ser que o Senhor permita que você ande um dia. Só dependerá de tuas atitudes. Você poderá se casar, ter teus filhos e ser músico na orquestra da igreja da tua mãe. Isso é com você. Você aceita? Tiago abraçou o anjo, deu-lhe um beijo na face e, sorrindo, disse: Sim. Eu aceito. O anjo lhe apontou o seu corpo morto sobre a mesa e disse: Então, vá em frente, meu jovem. Agarre essa segunda chance. Tiago correu em direção ao seu corpo e se jogou sobre ele. Fechou os olhos e os abriu em seguida. Ele estava vivo de novo.